Escritor e trainee em PNL, Programação Neurolinguística. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua área de atuação. Programação Neurolinguística. Então, programação, neuro, cérebro e linguística, que é da comunicação, né? Ela foi estudada por volta do ano de 1970 por Richard Bandler e o John Grinder. E eles estudaram comportamentos de pessoas que deram certo, né? Evidentemente poderiam também estudar comportamentos que deram errado, mas não, eles queriam o de sucesso, que acabou servindo de modelo para as pessoas também. Então, por que uma tem sucesso e outra não tem? Então eles foram estudar essas pessoas de sucesso e aí então passou a ser modelos. Uma pauta bastante interessante, porque como você ajuda crianças, né, que são carentes, nós estamos na outra ponta da sociedade, nós ajudamos idosos, as duas pontas são muito importantes no Brasil. Eu queria saber como que foi essa ideia de criar essa coleção, frases, dicas e histórias maravilhosas, que são livros, e a renda dos livros são revertidos para projetos sociais. Isso mesmo. Na verdade foi em 1997, quando eu entrei para um grupo, juntamente com grandes amigos, foi o Mário e o Paulo Perestrello, e nós então juntávamos as pessoas ali, os amigos no caso, e reuníamos os recursos para poder comprar os brinquedos, porque são distribuídos no Natal. Passamos a fazer isso. Na verdade o grupo já existia há um ano antes de eu entrar. Só que conforme foi passando o tempo, eu percebi que as pessoas tinham uma certa dificuldade em continuar mantendo com aqueles recursos. Então, uma hora um amigo saía, olha, não posso participar esse ano, e ele saía, e depois no outro ano saía outro, e pouco, quer dizer, saía dois para entrar um. E aí, como eu sempre gostei muito de histórias, né, de metáforas, e a gente falando sobre PNL, metáfora é uma das ferramentas de programação neurolinguística, é muito usada isso aí por terapeutas, etc. Então, eu juntei aquelas histórias e formei um livro. Eu fiz aquilo com recurso próprio, vendi para amigos, só que à medida que aquilo foi acontecendo, os amigos começaram a pedir outros livros. E conforme foram pedindo outros livros, então eu peguei e montei o número 2. Só que aí quando eu montei o número 2, eu já tive a ajuda de amigos. Hoje eu tenho, só para você ter uma ideia, para finalizar essa pergunta, hoje eu tenho 60 e poucas empresas que ajudam a gente no nosso projeto. Olha só que maravilha. O maestro está querendo fazer uma pergunta, maestro? Então, que bom tê-lo aqui conosco, Orlando. Puxa vida, depois de algum tempo, né, da gente se ver. Eu gostaria de saber o seguinte, as suas frases são inéditas ou de domínio público? E qual a sua, onde você procura toda essa inspiração? Ô maestro, primeiro quero lhe cumprimentar no ar aqui, porque a última vez que nós nos vimos já faz uns 8 anos, e fizemos um projeto junto, foi muito legal. Mas as frases e as histórias, eu sempre acredito o autor. Algumas histórias são inéditas, eu não sei se a gente vai ter uma oportunidade de contar algumas aqui, a gente pode contar alguma que existe e outra que não. Então, o ouvinte que está ligado agora, quiser entrar no site para acompanhar o que a gente está falando, qual que é o seu site? historiasmaravilhosas.com.br. Você, ouvinte, pode acompanhar e ver essas histórias. Agora o Edinho quer fazer uma pergunta? Boa tarde, Orlando, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar recebendo você aqui no programa. Eu tenho uma pergunta aqui. De todas as histórias, qual que você mais gosta? E se você já tem outro projeto literário? Bom, difícil quando alguém pergunta assim qual o livro ou qual história que você mais gosta, é difícil, porque imagina uma pessoa que tenha lá 5, 6, 7, 8, 10 filhos, não importa, e se pergunta qual filho você mais gosta, acho que a pessoa entra num parafuso, né? Tem algumas que elas marcam mais em determinado momento. Então eu vou até contar uma curtinha, já que a gente tem essa oportunidade aqui. É a história de uma menina que estava assim naquela idade aproximadamente de 6, 7 anos assim, e ela chegou pro pai dela e falou: papai, me dá um cigarro. Aquilo chocou aquele homem de tal maneira que ele perguntou: mas que absurdo, o que você quer fazer com cigarro? E aí então ela disse: não, papai, é que eu sempre ouço o senhor dizer que o cigarro te acalma e te ajuda a pensar melhor. E papai, eu estou muito nervosa, porque amanhã eu vou ter prova. Eu tenho certeza que se o cigarro te ajuda, ele vai me ajudar também. E outra coisa, papai, na minha escola, minha professora falou que a gente nessa vida nós temos que seguir alguns modelos. E o senhor, papai, é a minha referência nessa vida. E narra a história que ele parou de fumar a partir daquele momento. Então, essa história ela vai estar no livro número 13 agora, então ela ainda, para os livros, elas são inéditas, mas é mais ou menos assim nesse sentido que são as histórias. Elas são para a gente
uma pensar reflexão. um pouco. As frases, por exemplo, tem uma frase que vai estar no livro número 13, e eu acho que serve aqui para todos nós, para você ouvinte que está também, e ela diz o seguinte: a criança que você era teria orgulho do adulto que você é hoje? Olha só. Ponto, e vamos pensar. É uma reflexão. Autoria desconhecida, eu não tenho o autor dessa frase, e ela está aí para a gente poder refletir. Então, eu gostaria de saber, Orlando, também, se a renda desses livros é destinada a projetos sociais para creches e comunidades carentes, e você falar um pouquinho sobre os projetos, né? Tá certo. Então, a renda, desde o primeiro livro, eles vão para esses trabalhos que nós temos já com crianças carentes. No primeiro, como eu disse, começou com o projeto Criança Feliz, depois nós tivemos também o projeto Ovos de Páscoa, nós tivemos também um outro projeto que depois nós tivemos que parar um pouco, que chama-se Cinema na Creche, não por falta de recursos materiais, mas por falta de recursos humanos. Também atuamos, tanto eu como minha esposa, nós somos voluntários na Casa do Cristo Redentor, onde lá também eu respondo pela diretoria de comunicação. Casa do Cristo Redentor, para você ter uma ideia, ela fica aqui em São Paulo, para quem está aqui, talvez seja um pouquinho mais fácil, ele fica na região de Itaquera, e nós estamos lá numa área de 170 mil metros quadrados. Para você ter uma ideia, são 7 alqueires, onde nós temos creche, nós temos teatro, nós temos sala de música, nós temos quadra poliesportiva, nós temos bosque para reflexão. E o atendimento lá em torno de 700 crianças, para se ter uma ideia, entre os abrigos e as creches e todos os nossos projetos lá. Sensacional, gente. São reflexões, você ouve aquilo, não tem como você não pensar. É igual, você lembra do caso do pai que disse assim pro velhinho: toma um pedaço desse cobertor para você poder... Eu não sei direito a história, mas ele deu um pedaço do cobertor para o velhinho ir embora da casa dele. Mandou o velhinho embora, o pai dele. E o filho disse: pai, me dá um pedacinho, porque quando você envelhecer, eu também vou te dar um pedaço desse cobertor para você. Mais uma coisa nessa assim. Nessa linha. Então, quer dizer, é um exemplo. O pai está fazendo uma coisa, o filho está vendo, vai seguir, não tem como. Como a criança que ia seguir lá o tal da coisa do cigarro, é muito difícil, não é? Tem que se pensar. Essa história que você citou, desse tipo de histórias é que normalmente eu coloco. Algumas são inéditas. Por exemplo, essa do cigarro que eu contei. Agora, você tem muitas atividades, Orlando. Como é que você equaliza cada uma delas? Você é empresário, escritor. Por que você faz esse tipo de ação social? Qual que é o seu sentimento? Bom, com relação ao meu trabalho profissional, nós temos uma empresa que é credenciada em São Paulo, nós trabalhamos com benefício, mas eu praticamente quase não dá tempo de trabalhar lá. Ela é administrada pela minha esposa, pelo meu filho e pelo grupo que lá trabalha, né? Então eu acabo me dedicando mais a esses trabalhos sociais realmente. Volume 13 vai ser lançado na 23ª Bienal Internacional do Livro. Anota aí, ouvinte. Espero então todos, aqueles que possam ir, estar com a gente lá na Bienal para poder conhecer um pouquinho mais do trabalho e conhecer também as instituições que são atendidas com esse projeto. Muito obrigado mesmo.